No Saber Direito desta semana tem Direito Eleitoral. O curso, com 5 aulas, aborda a organização da Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, a propaganda, a votação, diplomação e o direito processual eleitoral. As aulas são com a professora Lília Fernandes. Olá, estamos na terceira aula de Direito Eleitoral do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Nas duas aulas anteriores, falamos um pouquinho da história da Justiça Eleitoral, de todas as características especiais dessa justiça especializada, das fraudes, dos avanços, das conquistas até hoje na democracia brasileira. Na aula 2 também passamos pelo processo de registro de candidatura, abordamos as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade constitucionais, ou seja, previstas no texto constitucional. Hoje, na terceira aula, vamos falar sobre as inelegibilidades de natureza infraconstitucional que estão previstas na Lei Complementar 64/90, também conhecida como Lei de Inelegibilidades, que foi fortemente alterada pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. E também vamos falar sobre candidatura sub judice, entrando nesta aula também na questão da propaganda eleitoral. Vamos abordar propaganda eleitoral e pré-campanha, as regras e princípios da propaganda eleitoral, os tipos de propaganda lícita e ilícita, propaganda eleitoral em bens particulares, outdoors, comícios, showmícios, carreatas, propaganda no dia da eleição, no rádio, na imprensa escrita, na televisão. Vamos falar também sobre uma forma muito atual de propaganda, que é a propaganda eleitoral na internet, que, aliás, hoje em dia é a forma mais utilizada de propaganda e que vem também gerando grandes desafios à justiça eleitoral, com a utilização das mídias sociais, da propaganda eleitoral digital, disparo de fake news, uso de robôs, perfis falsos, enfim, são grandes os desafios trazidos nessa nova era das campanhas eleitorais digitais. Vamos também esclarecer que existem alguns crimes praticados no âmbito da propaganda eleitoral e de que forma esses ilícitos são apurados pela Justiça Eleitoral. Bom, vamos tratar então das inelegibilidades de natureza infraconstitucional. Elas estão previstas na Lei Complementar 64/90, conhecida como Lei de Inelegibilidades. Essa lei complementar, ela veio para dar mais efetividade ao princípio da moralidade, da legitimidade, que está previsto lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Esse artigo da Constituição diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, é importante sabermos que toda vez que a gente fala em inelegibilidade, são restrições ao exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, restrições ao registro de candidatura em decorrência desse princípio ético que deve nortear as eleições. Também para promovermos um equilíbrio nas eleições e para também considerarmos a vida pregressa daqueles que vão se candidatar. Por isso também a importância da Lei da Ficha Limpa, que veio para dar uma melhoria qualitativa, ou seja, numa dimensão mais ética ao nosso processo eleitoral. Bom, a primeira hipótese prevista na Lei de Inelegibilidades é que são inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Essa previsão também estava no texto constitucional, como nós vimos antes, né? Sendo que os inalistáveis são os estrangeiros e aqueles que estão em serviço militar conscritos. Bom, a segunda hipótese aqui prevê: são inelegíveis os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas e Municipais que
infringirem o disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 55 da Constituição Federal, dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Estarão inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Essa hipótese é a dos parlamentares que infringirem o Código de Ética da Casa Legislativa e logo, se eles tiverem os mandatos cassados no âmbito das casas legislativas, eles estarão inelegíveis por 8 anos. A segunda hipótese que temos aqui na lei é o governador, vice-governador de Estado, Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou Lei Orgânica do município, também por um período de 8 anos subsequentes ao término do mandato. Assim como a linha anterior fala dos parlamentares, aqui a hipótese dos chefes do Poder Executivo que também perderem seus cargos por algum crime de responsabilidade ou então alguma infringência ao dispositivo constitucional. Vou falar agora da linha D. São inelegíveis os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, também pelo prazo de 8 anos após a condenação. A letra E é uma linha muito discutida no âmbito do direito eleitoral, que é a inelegibilidade decorrente de condenação criminal. A lei da ficha limpa trouxe alguns crimes que, caso o candidato tenha tido uma condenação por órgão colegiado, além dele ter a suspensão dos direitos políticos, ele também ficará inelegível por mais 8 anos. São esses crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, os previstos na lei de falências, crimes eleitorais, abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação por exercício de função pública, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Crime de redução à condição análoga à de escravo, crimes contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, e aqueles que forem dignos de oficialato ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. A lei da ficha limpa, então, traz aquelas hipóteses, alguns crimes que geram essa restrição à capacidade eleitoral passiva e que pode durar por muitos anos, porque ela vai durar desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Recentemente, essa linha foi questionada numa ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, porém, essa ADI não foi conhecida e esse dispositivo continua em vigor, inclusive quanto ao prazo de inelegibilidade. Agora eu vou tratar de uma linha muito polêmica também, que é a famosa alínea G. É a linha que trata da inelegibilidade dos gestores públicos que têm suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas. É assim que ela dispõe, essa linha G. São inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se essa decisão houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes a partir da data da decisão. Bom, essa linha ela é muito vinculada à noção de probidade administrativa que deve realmente nortear os agentes públicos e todos aqueles também que pretendem se lançar na disputa eleitoral. Mas não é qualquer ato de rejeição de contas, não é qualquer causa de rejeição de contas que vai gerar essa restrição. Essa irregularidade insanável
que diz o texto legal, né, a que se refere, ela tem que ser um ato realmente grave, que revele má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros e que cause dano ao erário, realmente grave afronta aos princípios que regem a administração pública. Temos alguns precedentes que falam, por exemplo, em que consiste essa irregularidade grave. Violação à lei de licitações, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, deixar de aplicar o mínimo constitucional em educação, praticar superfaturamento de preços, omissão em prestação de contas, entre outros. Mas cada caso vai ser analisado para ver se esse bem jurídico, se essa gravidade do vício, da irregularidade, realmente é apta para gerar essa restrição política. Em relação à questão do órgão competente, temos também uma peculiaridade, pois são os tribunais de contas que examinam as contas dos gestores públicos. Porém, na hipótese dos titulares dos poderes executivos, né, federal, estadual e municipal, o órgão competente sempre será a Casa Legislativa. Então, no caso, por exemplo, dos prefeitos, o órgão competente para julgar as contas dos prefeitos, sejam contas anuais ou de gestão, é a Câmara Municipal. Logo, não basta a decisão do Tribunal de Contas para gerar a inelegibilidade. Uma outra alínea dispõe, a linha J, inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio ou por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem em cassação do registro ou diploma, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. A linha J trata claramente daqueles que são condenados por ilícitos eleitorais. Logo, se houver uma condenação que implique em cassação do registro ou diploma, além dessa pena de cassação, ele ficará também inelegível pelo prazo de 8 anos a contar da eleição na qual foi praticado o ilícito eleitoral. Outra alínea muito vinculada também à noção de improbidade administrativa, que diz respeito à aferição da vida pregressa dos agentes públicos, ou seja, aquele agente público que já teve uma condenação, numa ação de improbidade, uma condenação por órgão colegiado, né, e que se mostra, então, inidôneo para disputar novas eleições. Essa hipótese foi prevista aqui na linha L, e ela dispõe que são inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e, cumulativamente, enriquecimento ilícito, desde a condenação até o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Essa linha L gerou muitas discussões no âmbito da jurisprudência eleitoral, mas o que se entende aqui é que tem que haver esses requisitos cumulativos, ou seja, suspensão dos direitos políticos, isso lá na condenação pela justiça comum, né? Houve uma ação de improbidade, uma ação civil pública, e nessa ação da justiça comum, então, gerou uma suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito e dano ao erário, não pode ser um ou outro, tem que ser cumulativo, né? E podendo a Justiça Eleitoral aferir dos termos da condenação se aqueles elementos da inelegibilidade estão presentes, ou seja, em algumas ocasiões, a Justiça Eleitoral, o TSE, deparou com casos em que não estavam presentes, por exemplo, a condenação pelo artigo 9º e 10 da Lei de Improbidade. Esses artigos, um dispõe sobre enriquecimento ilícito e outro sobre dano erário. Mas mesmo a Justiça Comum não havendo colocado essa fundamentação explícita dos artigos, a Justiça Eleitoral, aferindo os termos daquela condenação, sem alterá-la, né, ela verificou
ali a presença dos elementos geradores da inelegibilidade. Uma outra hipótese de inelegibilidade, também calcada em ilicitudes eleitorais, é a da alínea P. São inelegíveis a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento do artigo 22. Essa alínea P que nós estamos tratando, ela vem tornar inelegíveis aqueles que promoveram doações irregulares em campanhas eleitorais. Nós sabemos que hoje, por exemplo, não existem mais doações empresariais para as campanhas eleitorais, mas antigamente o artigo 81 da Lei das Eleições previa a possibilidade de doação empresarial, desde que observasse o limite de 2% do seu faturamento bruto. Assim como as pessoas físicas também podem doar o equivalente a 10% dos seus rendimentos do ano anterior. Então, aquele doador que extrapolou esses limites, incorreu nessa irregularidade eleitoral, se condenado, pode ficar inelegível por 8 anos. Mas, geralmente, nessa hipótese da linha P, a Justiça Eleitoral afere se aquela doação realmente extrapolou e muito, se comprometeu a legitimidade do pleito, ou se houve ali um excesso de menor importância. Então, aplica-se muito nessa linha o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Bom, vamos passar a tratar agora das hipóteses de incompatibilidade previstas no texto da Lei Complementar 64/90. Nós ouvimos muito esse termo desincompatibilização. O que é a desincompatibilização? Ela ocorre quando algum detentor de cargo público ou de alguma função pública é ocupante de um cargo incompatível com a disputa eleitoral. Logo, ela tem que se afastar desse cargo. Nós falamos que ela tem que se desincompatibilizar para poder disputar o cargo eletivo. Então, algumas hipóteses. Eu trouxe aqui um exemplo bem prático, né? Vamos supor um médico do SUS, por exemplo, é um servidor público, um médico do SUS que está ali em contato permanente com os eleitores, né? Então, o que acontece? O servidor público, de acordo com a linha L do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar, esses servidores públicos têm que se afastar 3 meses antes das eleições para poderem disputar. Por quê? Essa pessoa que está ali nesse cargo público vai ter uma mais-valia, ela já vai ter um contato muito próximo com os eleitores. Por isso, ela tem que se afastar para que ela não gere aquela desigualdade de chances com os demais competidores eleitorais. E a lei fixa alguns prazos, né? Alguns vão ser definitivos o afastamento e outros o afastamento vai ser mediante licença, né, para atividade política. O afastamento definitivo pode ser por meio de renúncia, exoneração, desistência, aposentadoria, etc., de modo que a pessoa não possa mais voltar para o cargo. Um exemplo de afastamento definitivo é a dos magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo. Os magistrados e membros do Ministério Público não podem exercer atividade político-partidária, logo, se eles quiserem se candidatar, eles têm que se afastar definitivamente dos seus cargos nos 6 meses que antecedem as eleições. Mas, em outros casos, esse afastamento pode se dar mediante licença para atividade política. É o caso clássico dos servidores públicos, sejam eles concursados, sejam cargo em comissão, mas aí há uma diferença, né? Aquele servidor público que é concursado, ele vai se afastar mediante licença. Já aquele servidor público que ele tem um vínculo por meio do cargo em comissão, ele tem que se afastar do cargo em comissão de forma definitiva. Então, vamos tratar aqui de algumas hipóteses de incompatibilidade. Por exemplo, tem que se afastar nos 6 meses antes da eleição os ministros de Estado, o advogado-geral da União, o consultor-geral da República, magistrados, governadores de Estado, Distrito Federal e Território, prefeitos municipais, membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, diretor-geral do Departamento da Polícia Federal e também a outros, né? Citei apenas alguns para ilustrar.
Existe uma outra situação também de incompatibilidade, que é aqueles que ocupam função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe. Essas pessoas têm que se afastar no prazo de 4 meses antes da eleição. Exemplos, OAB, né? A necessidade de afastamento de membros da OAB no prazo de 4 meses que antecedem as eleições, porque se trata de cargos em órgão de classe, em órgão de representação no Conselho Federal, por exemplo. Dirigentes sindicais também têm que se afastar no prazo de 4 meses. Dirigentes de serviços sociais de formação profissional, SESC, SESI, SENAI, também são hipóteses de incompatibilidade. Bom, os servidores públicos, como já tratado aqui anteriormente, eles têm que se afastar no prazo de 3 meses, não é? Com direito à percepção integral dos vencimentos. Mas existe aqui uma peculiaridade daqueles servidores também que trabalham na fiscalização de tributos, na Receita Federal, enfim, que trabalham nessa parte tributária, que diz respeito à arrecadação e fiscalização de tributos. Esses servidores têm que se afastar no prazo maior, que é o prazo de 6 meses. E aí existe uma súmula do TSE, que é a súmula 54, que dispõe que a desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas o seu afastamento de fato. Bom, fazemos esse apanhado, então, sobre as inelegibilidades infraconstitucionais. Vamos falar um pouquinho sobre os candidatos sub júdice, que são aqueles candidatos que, então, incorreram em algum desses impedimentos, ou então que não comprovaram todas as condições de elegibilidade, logo eles estão ali com pedido de candidatura indeferido, e aí a gente costuma dizer que eles estão numa situação sub júdice. O candidato pediu o registro, está discutindo o seu registro, o registro foi impugnado. Então, o que acontece com esse candidato? Ele vai poder continuar na campanha eleitoral. Tem até um questionamento que sempre fala assim, candidato ficha suja pode fazer campanha? Candidato ficha suja, né, entre aspas, que é aquele que tem alguma hipótese de inelegibilidade, que está sendo discutida na Justiça Eleitoral, ele pode sim continuar na campanha. É o que diz o artigo 16A da Lei das Eleições. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos seus votos condicionada ao deferimento do registro por instância superior. Então, ele vai ali fazendo campanha. Pode ser que chegando aqui no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, ele consiga reverter uma decisão desfavorável, o registro seja deferido, então ele passou pela campanha e terá os seus votos consolidados, não é? E então poderá ser diplomado e tomar posse, normalmente. Agora, caso o registro dele seja realmente indeferido, aí os votos dele serão anulados. Então, o candidato sub júdice, ele concorre ali por sua conta e risco, porque ele pode tanto conseguir uma reversão nas instâncias superiores, como pode também ter o seu registro indeferido e aquele voto será invalidado. Bom, substituição de candidatos, né? Como eu falei, aquele candidato que está com registro indeferido ou sub júdice, ele concorre por sua conta e risco. Mas o partido ou o candidato pode chegar à conclusão assim, não, esse candidato tem poucas chances de reverter a situação da Justiça Eleitoral, então vamos fazer a sua substituição. Então, a Lei 9.504 permite a substituição dos candidatos em algumas hipóteses, né? É o artigo 13 da Lei 9.504, que fala o seguinte: é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou ainda tiver o seu registro indeferido ou cancelado. Essa substituição deverá ser requerida até 10 dias contados do fato que gerou a necessidade de substituição.
Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Então, muito importante observar esse prazo para substituição. A única exceção em que o pedido de substituição poderá ser feito até mesmo na véspera da eleição é o caso de falecimento do candidato. Já aconteceu em eleições passadas também uma discussão jurisprudencial em que lançava-se um candidato com muito apelo eleitoral, um candidato conhecido da população, e às vésperas da eleição esse candidato era substituído por alguém mais inexpressivo, e aí continuava com o nome na urna, né, o candidato anterior, e, na verdade, o eleitor estaria votando no novo candidato, mas achando que estava votando naquele figurão, no candidato mais famoso, digamos assim. E, nessas hipóteses, em alguns casos, foi considerado fraude na substituição de candidaturas, né, de modo que a Justiça Eleitoral também invalidou esses registros de candidatura. Bom, agora vamos tratar de um tema crucial também no processo eleitoral, que é a propaganda eleitoral. Então, falamos de registro, os candidatos postularam seu registro na Justiça Eleitoral e eles vão, então, começar a fazer a sua campanha eleitoral. E essa propaganda eleitoral também ela tem tanto normas previstas no Código Eleitoral quanto no texto da Lei 9.504 de 97. Primeiro aspecto é um aspecto temporal, que é o artigo 36. Ele dispõe que a propaganda eleitoral somente será permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Vejam que esse é um dispositivo que está previsto no texto legal. Então, antes desse período, não pode ser deflagrada a corrida eleitoral, digamos assim. É claro que nós sabemos que o político, que é político mesmo, ele está em campanha o tempo inteiro, né? Digamos assim, os assuntos políticos são discutidos, o noticiário, existe uma cobertura dos meios de comunicação, mas, de fato, a propaganda eleitoral em si, com a divulgação do pedido de voto, do número da candidatura, né, das cores do partido, todos esses elementos que configuram uma verdadeira propaganda eleitoral só pode ser iniciado após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. A violação ao disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário, quando tiver prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000. Então, a realização de propaganda eleitoral antecipada pode gerar aí essa multa. Ao postulante de candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão, outdoor. O que significa isso? É aquele pré-candidato que vai divulgar o seu nome no âmbito intrapartidário para que ele seja escolhido em convenção partidária e, então, possa vir a disputar o pleito, né, por aquele determinado partido. Enfim, então, estabelecido esse prazo, né, da campanha eleitoral, da propaganda, nós temos também um instituto hoje muito forte na Justiça Eleitoral, na legislação, que é o período de pré-campanha, que é o artigo 36A, inserido nessa lei pela Lei 13.165 de 2015. Essa lei veio a alterar a lei das eleições. E essa pré-campanha, na verdade, foi uma forma de ampliar o debate político para o período pré-eleitoral. Por quê? Porque nós sabemos que os políticos tradicionais que já estão ocupando cargos eletivos, eles já têm uma cobertura da mídia, eles já são naturalmente mais expostos ao conhecimento do eleitor. Então, este artigo 36A foi uma forma também de outros candidatos poderem, sim, fazer discussões políticas, participar de determinados eventos, exporem suas plataformas políticas e também se tornarem conhecidos dos eleitores. Só não podendo haver pedido explícito de voto e também não pode haver o uso
de meios vedados pela legislação, como outdoor, showmícios, não é? E nenhum outro modo vedado pela legislação. Então, o que o candidato, ou melhor, o pré-candidato pode fazer nesse período de pré-campanha? Diz o artigo 36A, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive na internet. Vejam bem que os atos poderão ter, inclusive, uma cobertura dos meios de comunicação. Participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, televisão e internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Ou seja, caso essas pessoas, esses pré-candidatos se exponham no rádio e na televisão, que são mídias concessão, né, de concedidas pelo poder público, o rádio e a televisão não podem dar muito destaque para alguns em detrimento de outros. Tem que buscar ali um tratamento isonômico de modo que os candidatos sejam tratados de forma mais equilibrada, para que não haja um favorecimento de alguns. Também é possível na pré-campanha realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas do partido políticos para tratar de organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. São, então, os atos realmente internos do partido que muitas vezes ganham uma dimensão pública, digamos assim. São eventos com bastante participação, porém, não podem também extrapolar esses objetivos intrapartidários. Podem ser realizadas prévias partidárias, com distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre pré-candidatos. Divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não haja pedidos de votos. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Realização, à expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil ou veículo de meio de comunicação do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 23. Ou seja, nós sabemos que hoje existe a famosa vaquinha eleitoral, que é o crowdfunding, que foi também um mecanismo de financiamento eleitoral recentemente introduzido na nossa legislação, porque nós não temos uma cultura de financiamento eleitoral por parte de pessoas físicas. Então, também essa campanha para arrecadação de fundos também é possível no período da pré-campanha, não é? E é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura pelos meios de comunicação social. Então, as prévias partidárias têm essa limitação aí, porque senão, na verdade, elas se tornam verdadeiros palanques eleitorais, antecipando a corrida eleitoral, como nós já comentamos aqui. A propaganda eleitoral, vale dizer que ela é regida pelo princípio da liberdade de expressão e de informação. Isso porque o debate político é essencial no ambiente democrático. Tanto o candidato precisa expor as suas plataformas políticas, quanto o eleitor tem o direito de tomar conhecimento daquilo que seu candidato e o partido está divulgando, não é? Está propondo como plataforma política. Então, o princípio da liberdade de expressão e informação é a regra, de modo que as limitações da propaganda realmente são limitações pontuais, mas elas também são importantes para manter a igualdade de chances entre os candidatos. Vamos falar, então, das propagandas lícitas. São elas santinhos, comícios,
carreatas, campanhas na mídia escrita, na imprensa escrita, que são jornais e revistas. Nesse caso, existem algumas limitações de tamanho que estão previstas na lei que devem ser observados, porque caso haja um excesso, um abuso nessa propaganda na imprensa escrita, também pode caracterizar aí um uso indevido, um abuso dos meios de comunicação, então tem algumas limitações. A propaganda também por meio da internet, como falamos, hoje em dia a propaganda digital é um meio mais utilizado, né, nos blogs, mídias sociais, né, no WhatsApp. Até agora teve um problema jurídico, né, com o Telegram, porque o Telegram, inclusive, foi suspenso recentemente em decorrência de estar sendo usado para o disparo de fake news, guerra digital e para também acobertar outros tipos de crime. Enfim, todas essas plataformas digitais, elas são meios legítimos de difusão da propaganda. No caso do Telegram, ela vem sendo objeto de grandes preocupações por parte da justiça brasileira, justamente porque não tem se adequado às normas, não é, que permeiam a ética também na difusão dessas informações. Bom, outra forma permitida de propaganda é nada mais, nada menos do que o horário gratuito no rádio e na TV, né? Que são mídias concedidas pelo poder público, logo, essa propaganda é gratuita, não existe propaganda paga no rádio e na televisão, e justamente por serem mídias públicas de concessão, elas são obrigadas a destinar 30% do tempo de propaganda para a divulgação das candidaturas femininas. Isso foi fruto de decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal do Supremo, do TSE, não é? Que justamente em virtude dessa política afirmativa de inclusão feminina na política, determina ao rádio e à televisão, as emissoras, que dediquem 30% do tempo de propaganda para a difusão das campanhas femininas. Bom, falamos dos meios legítimos de propaganda, vamos falar algumas propagandas que são vedadas pela legislação. A primeira delas são as propagandas em bens públicos e de uso comum, né? A Lei 9.504 prevê não é possível realizar propaganda em bens de uso comum e públicos, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, sendo vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Caso haja descumprimento dessa norma, o responsável será notificado e, caso ele não cumpra a notificação, poderá ser aplicada a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Existem, contudo, alguns permissivos, né, dentro dessa questão dos bens públicos. Como, por exemplo, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Como é que vai caracterizar essa mobilidade, né? Essa propaganda tem que ser colocada e retirada entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. Então, essas são as únicas exceções à realização de propaganda nos bens públicos. É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais. Também são vedados os showmícios, os outdoors, os live-mícios e a distribuição de brindes. Era muito comum os partidos que estavam em campanha fazerem grandes eventos de campanha com distribuição de chaveiros, camisetas, bonés, e durante muito tempo isso foi uma prática corriqueira
e atualmente não é permitido mais pela legislação eleitoral. São permitidas, então, bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis, como nós vimos, também os adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado, tá? Porque o tamanho, mesmo que localizado, né, em bens particulares, tem que observar essa dimensão de meio metro quadrado para que não desvirtue, né, para um possível outdoor, um engenho, né, uma propaganda mais ostensiva, que também vem sendo proibida pela legislação. Todas essas limitações, elas têm dois objetivos. Primeiro, barateamento das campanhas, e segundo, né, promover um maior equilíbrio dos candidatos, porque uma vez que todos eles seguem as mesmas regras, não existe uma competição desleal, digamos assim. Né? Bom, então, vamos falar de algumas proibições de propaganda que estão previstas no Código Eleitoral. Tá? Dispõe o artigo 243 do Código Eleitoral que não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime e a ordem social e política, ou de preconceito de raça e classes, que provoquem animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis, de incitamento de atentado contra pessoa ou bens, de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento de lei e da ordem pública, que implique em oferecimento de promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva ou vantagem de qualquer natureza, que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros, que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha posturas municipais ou qualquer outra restrição. Aqui é importante dizer que além daquelas restrições previstas na Lei 9.504 e essas aqui do Código Eleitoral, às vezes o próprio município, cada município tem alguma postura municipal, alguma norma de estética ou urbanística também que tem que ser observada, né, durante a propaganda eleitoral. E uma grande novidade, é proibida a propaganda que deprecie a condição da mulher, ou estimule a sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Ou seja, é proibida a propaganda discriminatória, especialmente quando houver essa questão da condição feminina, o que nós chamamos de violência política contra as mulheres. Né? Também é vedada a propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. A propaganda que implicar em inverdades, calúnias, injúrias, difamação, tem duas implicações. Em primeiro lugar, ela pode ensejar o direito de resposta por parte daquele partido ou candidato ofendido, né? E também pode deflagrar aí uma ação criminal, um crime eleitoral, e que vai ser movido pelo Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele é o titular das ações criminais no âmbito da Justiça Eleitoral. Nós já falamos, então, das propagandas proibidas, não é? Mas alguns ilícitos são tão graves que eles são tipificados como crimes pela legislação eleitoral. Vamos falar algum deles. Bom, no Código Eleitoral, nós temos, por exemplo, o artigo 323, que fala, que tipifica, não é? Divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Mais do que nunca, esse artigo tem uma importância. Diante das fake news, do fenômeno das fake news, do uso de perfil falso para disseminar inverdades, para disseminar calúnias, injúrias, fatos inverídicos, para desvirtuar o debate político. O debate político
ele deixa de ser um ambiente de discussão de ideias políticas e passa a ser, na verdade, uma verdadeira arena de uma guerra digital. Então, esse tipo de conduta, de divulgar inverdades, e hoje em dia com potencial imenso, não é, que nós temos através da internet, isso configura crime eleitoral, previsto no Código Eleitoral. Outros crimes na propaganda são de injúria, calúnia e difamação, sendo que a calúnia consiste em imputar a algum candidato, né, um fato que constitua crime, né, sendo que aquilo não constitua uma verdade, não é? Temos também a injúria, a difamação, que também são crimes contra a honra, vedados na propaganda eleitoral. É a chamada propaganda eleitoral negativa, criminosa, que ela sai do ambiente propositivo e passa para a questão dos ataques que são coibidos pela legislação. Agora, é possível, sim, a realização de críticas políticas, isso é natural do debate. Muitas vezes o debate é acalorado e um candidato e outro fazerem, né, críticas ácidas ao modo de gestão, né, mostrar os equívocos da administração do adversário, porém não pode desbordar dessa natureza tipicamente política, né? Não pode se desviar na questão do crime realmente, da falsidade, da injúria, calúnia e difamação. Bom, uma grande inovação incluída agora no Código Eleitoral pela Lei 14.192 de 2021 foi o artigo 326B do Código Eleitoral. E esse artigo veio a tipificar a seguinte conduta: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. A pena para esse crime é a reclusão de 1 a 4 anos. Vamos falar rapidamente agora, já encaminhando para o encerramento, o crime de boca de urna e um pouquinho sobre a propaganda eleitoral na internet. O crime de boca de urna é previsto na Lei das Eleições, no artigo 39, parágrafo 5º, e ele dispõe que constitui crime no dia da eleição o uso de alto-falantes, amplificadores de som ou promoção de comício e carreata, a arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna e divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou candidatos. E também a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos na internet. É proibida, então, a propaganda no dia da eleição, seja ela qual for, desde que não consista naquela manifestação silenciosa. A manifestação silenciosa, o eleitor ir com a sua roupa do seu partido, é possível. O que não pode é fazer a propaganda no dia da eleição. E vamos terminar a nossa aula falando um pouquinho da propaganda eleitoral na internet, tá? Também é permitida a propaganda eleitoral na internet, em sítio de candidatos, em sítios do partido ou da coligação, por meio de mensagens eletrônicas, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas, não é? Sempre o conteúdo deve ser gerado por candidatos, partidos políticos ou coligações. E qualquer pessoa natural também pode divulgar a sua manifestação política de propaganda, desde que não faça impulsionamento de conteúdo. Ou seja, pode haver um impulsionamento de conteúdo na internet? Sim, desde que pago por partidos e candidatos. A pessoa natural não pode contratar impulsionamento de conteúdo na internet. E o artigo 57C, que fala que é vedada a propaganda paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos.
Essas são as breves considerações sobre a propaganda na internet, não é? Esperamos ter dado aqui um panorama geral sobre esse assunto e vamos finalizando a terceira aula, passando para o nosso quiz para testar os seus conhecimentos. Assinale a opção correta. Letra A. Propaganda eleitoral é regida pelo princípio da ampla liberdade de informação e comunicação, vedado o anonimato. B. A propaganda eleitoral na internet pode ser impulsionada por partidos, candidatos e eleitores. C. É permitida a utilização de outdoors desde que identificado o responsável pela sua confecção e custeio. D. Ante a falta de obrigação legal, os partidos não precisam destinar obrigatoriamente 30% do espaço do horário eleitoral gratuito para a divulgação das campanhas femininas. Então, já sabe a resposta? Vamos ver. A opção correta é a letra A. A propaganda eleitoral é regida pelo princípio da ampla liberdade de informação e comunicação, vedado o anonimato. A letra B, propaganda eleitoral na internet pode ser impulsionada por partidos, candidatos e eleitores, não está correta, pois os eleitores não podem fazer impulsionamento de conteúdo. Letra C, é permitida a utilização de outdoors, desde que identificado o responsável pela sua confecção e custeio. Está equivocada porque os outdoors não são permitidos como meio de propaganda. E a letra D, por fim, está equivocada porque, ao contrário do que está disposto nessa letra D, os partidos devem destinar obrigatoriamente 30% do espaço do horário eleitoral gratuito para a divulgação das campanhas femininas. Vamos para a próxima pergunta. Pode o pré-candidato divulgar suas propostas políticas antes da data do início da propaganda eleitoral, que se inicia em 15 de agosto do ano das eleições? Letra A. Não, pois tal conduta viola o princípio da paridade de armas que rege a campanha eleitoral. Letra B. Em algumas hipóteses, desde que não faça pedido expresso de votos, sendo vedado o uso de outdoor e os demais meios vedados no período da campanha. Letra C. Sim, desde que se limite às esferas intrapartidárias e espaços acadêmicos. Letra D. Sim, devido ao princípio da liberdade de informação e comunicação, o pré-candidato pode realizar atos políticos antes do dia 15 de agosto, desde que não realize propaganda negativa em desfavor de seus concorrentes. Diante do que vimos na aula de hoje, qual seria a resposta correta? Vamos ver. Resposta correta, letra B. Antes do período da campanha eleitoral, pode sim o pré-candidato divulgar suas propostas em algumas hipóteses, desde que não faça pedido expresso de votos, sendo vedado o uso de outdoors e os demais meios vedados no período de campanha. Então, vamos para a nossa última questão do quiz. De acordo com o Código Eleitoral, são crimes eleitorais praticados na propaganda, exceto divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Letra B, a prática de boca de urna no dia da eleição. Letra C, caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Letra D, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Já sabe qual é a resposta? A resposta é a letra B, pois a prática de boca de urna no dia da eleição não está previsto no Código Eleitoral, porém está previsto na Lei 9.504 de 97. Nessa terceira aula de Direito Eleitoral do programa Saber Direito, falamos alguns assuntos importantes como as inelegibilidades
previstas na Lei Complementar 64/90, e também falamos sobre a propaganda eleitoral proibida, as propagandas eleitorais lícitas, propaganda eleitoral na internet, tratando de temas muito caros e modernos na nossa democracia. Na próxima aula, então, vamos tratar dos sistemas eleitorais, falar um pouco da votação, do processo de apuração, até a fase da diplomação. Espero vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.